Essa reunião de super, ou na verdade hipercarros, é algo que no mundo já é extremamente raro, quanto mais no Brasil. A gente tem Bugatti EB110, Bugatti Chiron, duas McLaren Senna e a santíssima trindade dos hipercarros, McLaren P1, LaFerrari, duas unidades de 918, Carrera GT, Ford GT. A gente está no Motor Grid Track and Friends e inebriado, empolgado e perdido entre lembranças, e eu vou explicar para vocês daqui a pouco por quê. Eu fiquei pensando, na verdade, sobre um assunto que eu acho que é interessante e rende um vídeo. Qual que é a definição de um hipercarro? É um assunto bem mais complicado do que parece, porque se a gente parar para pensar em termos de potência, é potência na casa dos 4 dígitos, bom, agora a gente já tem o Revuelto SF90 atingindo tais potências. Elementos de aerodinâmica ativa, seguramente não só esses dois, mas como muitos outros, ou praticamente todos os supercarros hoje possuem elementos de aerodinâmica ativa, inclusive nos difusores, não só os aerofólios móveis. É a presença de materiais exóticos? Não, não é, né? Isso aí também já é algo, quase uma figura comum entre esse tipo de carro. Talvez, para a gente entender o que representa um hipercarro, a gente possa começar com esse que talvez seja o primeiro ou um dos primeiros carros a trazer o conceito de hipercarro em uma época, na verdade, que esse termo nem era utilizado ainda. Bugatti EB110, a segunda vida da Bugatti, agora sediada na Itália. Esse carro tem uma história muito interessante, ele teve 4 pais, tanto na parte de design quanto na parte de engenharia, desenvolvimento de projeto. As pessoas que tocaram inicialmente esse projeto foram os responsáveis pelo Lamborghini Countach e pelo Miura. Está falando de Paolo Stanzani na parte de engenharia e na parte de design Marcello Gandini. Agora olha só como a coisa é interessante. Romano Artioli, que era o cabeça dessa nova vida da Bugatti, era tão obcecado por entregar um produto que tivesse tão hiperlativo acima de todo o resto do universo supercarros, que ele acabou dispensando esses dois. Você consegue acreditar nisso? Os responsáveis pelo Lamborghini Miura e Countach não conseguiram entregar um produto à expectativa de Artioli. É muito interessante. Qual que é essa história? Originalmente as linhas do EB110 eram bem diferentes dessa daqui. Marcello Gandini ele criou um projeto de linhas retilíneas, cheio de vincos, cheio de persianas aqui no capô, uma traseira muito exótica e que realmente dividia opiniões. Muito da inspiração, na verdade, de um outro projeto que também é dele, que é o Tizeta V16T. Talvez esse sim seja o mais justo, o primeiro carro que realmente flertou com o conceito do que seria um hipercarro. Só que o Artioli não gostou nada desse design, ele queria algo mais suave, alguma coisa mais clássica. Então, no meio do caminho, Marcello Gandini acabou saindo do projeto do Bugatti EB110. Você consegue acreditar nisso? E aí a gente tem a entrada do Gianpaolo Benedini para criar essas linhas um pouco mais suaves em cima de um conceito de estrutura que já estava meio que projetado. A outra parte de engenharia é mais intrigante ainda, porque Paolo Stanzani ele tinha criado um conceito de estrutura do tipo a monocoque, mas também com elementos de honeycomb, né? Aquela estrutura meio em forma de favos de mel, muito utilizada pela Fórmula 1 nos anos 80, antes da era da fibra de carbono. E o que acontece? Nos testes de 30 mil quilômetros, os pilotos da Bugatti descobriram que o carro ficava muito estressado e começava a perder rigidez à torção. Aí Artioli falou, olha, dessa forma não dá para seguir realmente, e aí Stanzani acabou saindo e ele trouxe ninguém menos do que o pai da Ferrari F40 e da 288 GTO em termos de engenharia, que foi o Nicola Materazzi. Aí sim a gente começou a ter um projeto então que culminou na versão de produção do EB110. Carro de baixíssima produção, acho que menos de 150 unidades foram fabricadas, obviamente essa daqui é a única no Brasil, que originalmente é o EB110, mas que tem aí um kit Super Sport, então alguns elementos aqui combinados, um carro realmente muito interessante. Por que esse carro aqui, ele traz talvez alguns dos elementos fundamentais do que eu acredito ser a definição de um hipercarro? Bom, para começar a gente precisa de um powertrain extremamente exótico e é tudo que a gente tem aqui. Um V12 de 3,5 litros, não turbo, não biturbo, mas sim quadriturbo, mais do que isso. Borboletas individuais para cada um desses 12 cilindros, 5 válvulas por cilindro, tração nas 4 rodas, estrutura monocoque de fibra de carbono desenvolvida e fornecida pela Aerospatiale. Você consegue imaginar isso acontecendo
no fim dos anos 80 barra começo dos anos 90. Esse carro começou em 1991 e naquela época um 0 a 100 em 3,2 segundos e a máxima de 355 km por hora. É algo assim fora da escala. E aí acho que entra talvez duas definições de uma vez só de o que seria um hipercarro. Um desempenho fora da escala, mas também o emprego de soluções extremamente exóticas na parte de powertrain. Aqui então a gente tem, e é muito legal poder estar, eu tinha uma miniatura do EDB 110 e é engraçado, alguns carros você tem a expectativa que eles sejam maiores, né? Esse carro não é tão grande, especialmente para os padrões atuais, né? Ele tem esse design que divide opiniões. A porta, por exemplo, abre no estilo tesoura, né? Assinatura do Marcello Gandini, talvez um dos poucos elementos de design que sobraram do Gandini na contribuição dele antes do Giampaolo assumir o design desse carro. Outro detalhe interessante, que inclusive foi introduzido depois naquele universo onde a gente realmente conheceu o que são hipercarros. Elementos de aerodinâmica ativa. O aerofólio aqui tem geometria variável, de acordo com a velocidade ele vai assumir ângulos de ataques diferentes. Então, esse carro ele traz muito das coisas realmente que você vai encontrar em um hipercarro, e eu diria mais do que isso. Olha isso que legal aqui. Essas entradas de ar circulares aqui, e logo aqui a gente consegue ver o coletor de escape, ele sai por cima, pessoal. Então é um arranjo realmente pouquíssimo convencional. Esse tipo de entrada de ar também é muito interessante. Você tem, aliás, saídas e entradas de ar por todo o perímetro do carro para realmente... É muita caloria, né? A gente está falando de um motor... Tudo bem, na época talvez para o padrão atual não seja tanta coisa, 560 cavalos na versão EB110 normal, se é que existe um normal, e na Super Sport pouco mais de 600 cavalos, 610, 620, mas é muita caloria gerada por esses 4 turbos trabalhando, 4 turbos pequenininhos, mas geram muito calor, então você precisa tirar esse calor de dentro com o máximo de urgência. O conceito do EB110, as pedras fundamentais desse carro aqui, são a fundação do que a Bugatti, agora na sua fase alemã, entre aspas, virou. E aqui a gente tem o irmão do meio, na verdade, né? O Chiron. Antes dele a gente teve o Veyron e agora a gente tem o Turbilhão, que eu pessoalmente é o meu favorito pela parte de powertrain. Mas esse carro aqui eu gosto pelo desnecessário como fator de engenharia. Esse carro ele é hiperlativo em todos os sentidos que você pode imaginar. Velocidade máxima acima dos 400 km por hora, 420 se eu não me engano. 0 a 100 abaixo de 2 segundos e meio. 1.500 cavalos. Um motor 16 cilindros em W. Tração nas 4 rodas, novamente 4 turbos. Esse carro é extremamente hiperlativo em todos os sentidos que você pode imaginar. Olha que bacana isso aqui, ó. Pintura translúcida. Você consegue ver toda a textura de fibra de carbono, toda a malha. A gente já viu em alguns modelos da Pagani isso, né? E fica muito elegante. Esse tom combina muito com esse azul royal, arrematado por esse friso aqui em tom escovado, que na verdade esconde uma funcionalidade. O ar entra aqui, vocês conseguem ver que tem um trocador de calor aqui escondido, e aí esse ar entra aqui para refrigerar a sede, a caloria desses 16 cilindros todos trabalhando, e desses 4 turbos, e aí todo esse ar quente sai por toda essa porção traseira. Vocês conseguem ver também que a gente tem esse grupo óptico inteiriço, que é uma solução que o Tourbillon assumiu posteriormente. Gosto muito também dessa coluna central aqui na split window, e é muito legal você ver o motor exposto. E, vamos lá, gente, poucos motores podem estampar dados para realmente humilhar e provocar todo mundo. 1.500 cavalos, 16 cilindros. Lembra que eu falei sobre materiais exóticos? Às vezes não precisa ser em elementos grandes. As pinças de freio do Bugatti Chiron são feitas de titânio, impresso em 3D. Talvez hoje em dia seja algo não tão exótico assim, ainda assim é uma solução extremamente cara para o padrão atual, mas é esse tipo de solução que talvez você encontre naquilo que pode ser entendido como talvez uma definição de hipercarro. Agora, a palavra hipercarro mesmo, ela começou a ser usada para valer, vamos dizer assim, naquele trio ali, Santíssima Trindade dos hipercarros. LaFerrari, McLaren P1 e aqui no caso 2 unidades de Porsche 918, porque aqui no Motor Gauge não basta ter uma, tem que ter 2, né? Bem como 2 McLaren Senna. A gente já vai chegar na McLaren Senna. Aliás, muito legal essa cor do 918, né? Me fugiu o nome agora, mas é impossível não pensar no Carrera RS 2.7 quando a gente vê essa cor. Ela é uma remissão histórica e eu acho que fica perfeito num carro como esse. Agora,
LaFerrari e McLaren P1 tem uma historinha aqui para vocês, porque eu estava no Salão de Genebra quando esses carros aqui foram revelados, e o que eu achei mais maravilhoso? Duas coisas. Naquela época, pessoal, a internet já tinha acabado com os salões. Você já sabia tudo o que ia acontecer antes, já via fotos vazadas, vídeos, então não tinha segredo nenhum. Você chegava no salão já sabendo tudo, a cara dos carros. No caso desses dois carros, ninguém sabia como era a cara deles até a exata hora da revelação do carro no Salão do Automóvel de Genebra 2013. E eu estava lá. Foi realmente de arrepiar. Mas mais do que isso, por uma coincidência incrível, eu estava do lado dos engenheiros da McLaren quando esse carro foi revelado, e aí eu estava do lado dos engenheiros da Ferrari quando esse carro foi revelado. E foi uma coisa incrível, porque você via eles olhando, se agachando, fazendo aquela cara de: cara, isso é bom, hein? Gostei. Aquelas coisas que um executivo normalmente não faria, mas eles estão ali entre os engenheiros e, obviamente, ninguém sabe quem são os caras, e posteriormente, inclusive, descobri, na verdade, quem que eles eram. E foi muito interessante descobrir isso de perto. Então, essas duas curiosidades realmente foram muito legais. Vamos olhar para a LaFerrari com um pouquinho mais de atenção, porque eu acho esse carro simplesmente bárbaro e ele traz, de forma um pouco mais gráfica, outro conceito que faz parte da definição moderna de um hipercarro que a gente viu nesses três aqui, mas na LaFerrari é mais fácil de ver. Parte de aerodinâmica extremamente desenvolvida, com a presença de elementos de aerodinâmica ativa também. É engraçado que tem algumas soluções que vieram da década de 60, por exemplo, se você olhar aqui, ó, o radiador dianteiro está aqui praticamente deitado, né, para possibilitar uma posição de montagem baixa em termos de centro de gravidade. O ar entra aqui pela dianteira, então ele sai por aqui por cima, e o que acontece? Quando o ar bate aqui na frente, ele perde velocidade e ganha pressão. Por isso você tem que tirar esse ar daqui o mais rápido possível. Então você criar essa reentrância vazada permite você trocar calor com facilidade, mas mais do que isso, você também tira um pouco de pressão aerodinâmica da frente, e é justamente uma área que o carro sofre muito, não só por questão de arrasto, mas também por sustentação aerodinâmica. Então, isso aqui é uma solução clássica temporal que você vai encontrar em um monte de super hipercarros até de hoje em dia. Embaixo desse carro aqui, na verdade dos três, mas da LaFerrari em especial, a gente tem 3 persianas no assoalho aqui, que funcionam como defletores, difusores, para melhorar o grip aerodinâmico do eixo frontal. Aqui a gente tem a presença então de elementos que hoje em dia são figura relativamente comum, mas que naquela época, nessa época aqui, eram incomuns. Chega aqui. Olha só como essa lateral ela é toda recortada. A caixa de roda é uma outra região que cria muito ar turbulento aqui, né, pessoal? Então, aqui o ar consegue escoar com muita tranquilidade. Você cria uma zona de alta velocidade que ajuda, inclusive, a selar aerodinamicamente a caixa de roda traseira. Tem soluções aqui que lembram carros de Fórmula, como, por exemplo, se você espiar aqui, ó, o radiadorzão está quase deitado aqui nos ombros do carro e a admissão de ar está escondida aqui. Uma solução que a gente vê em vários carros da Ferrari de hoje em dia, como o 488 Pista e todos os seus sucessores, a admissão de ar tem se dado aqui pela traseira. Olha só que interessante, pessoal. V12 aspirado, V8 aspirado, V8 biturbo e lá no fundo os Bugattis V12 quadriturbo, W16 quadriturbo, ali o Ford GT V6 biturbo, V10 aspirado no Porsche Carrera GT. Em comum a todos esses carros, o que a gente tem? A necessidade de uma gasolina de altíssima octanagem e altíssima confiabilidade, e o principal para carros de coleção como esses, altíssima durabilidade no tanque. Todos esses carros são abastecidos com Petrobras Podium. É uma gasolina que nasceu na Fórmula 1, vale lembrar, em 1998, como parte do programa da Williams. Já é há mais de 10 anos o combustível oficial da Stock Car e não é por qualquer motivo. Esses carros lidam com temperaturas extremamente elevadas e muita taxa de compressão, seja efetiva, né, ou seja estática. Então você precisa realmente de um combustível onde não pode haver o risco de detonação, de pré-ignição. Você precisa de um combustível realmente confiável, que vai entregar o máximo de performance, e mais do que isso, esses carros rodam pouco. E a Podium tem uma outra característica que é muito interessante, muito importante para esses carros, que é justamente isso, estabilidade química. Ela dura muito mais tempo no tanque antes de começar a apresentar alterações em suas características, que é algo normal todo combustível, mas na Podium demora muito mais tempo. Então, todos esses carros aqui utilizam gasolina Podium. Agora, vamos passar então para essa parte traseira aqui da LaFerrari. Escoador aerodinâmico escondido aqui. A gente tem essa entrada de admissão de ar. Ok, a gente tem uma solução que a gente vê aqui
desde os tempos de Ferrari F40, né, uma forma elegante e bonita de você tirar o ar quente daqui de trás, né? Lembrando que essa região aqui tem uma certa turbulência, então você acaba puxando esse ar quente para fora. Agora olha só isso aqui, esse elemento aqui é móvel, pessoal. Agora é engraçado, né, um difusor com um flap, e a Ferrari usa isso direto agora nos seus carros recentes. Por que é intrigante? Porque um difusor não é algo que causa muito arrasto, né? Por que você vai criar um difusor com um flap para você diminuir arrasto? Na verdade, tem mais a ver com um extensor aerodinâmico que se projeta aqui na LaFerrari, dependendo da velocidade, da curva ou da frenagem que você está executando. E aí esse flap aqui, ele vai controlar o fluxo de ar, para esse fluxo de ar conversar melhor com essa extensão aerodinâmica aqui. Então é realmente, em termos aerodinâmicos, esse carro é extremamente avançado. Aliás, uma outra curiosidade que é muito de carro de corrida, a LaFerrari você não ajusta o banco. O banco, nada como um 12 cilindros, né? Até perdi a concentração. Na LaFerrari, os bancos ficam fixos e você que ajusta os pedais na sua direção, como num carro de competição. Eu tenho uma predileção bem grande para esse carro, gosto bastante. Agora olha só que interessante, 918, primeiro carro de produção abaixado 7 minutos em Nürburgring Nordschleife. Olha só como é a evolução técnica. Não se passou nem 7 ou 8 anos e o GT2 RS veio lá 10 segundos mais rápido do que esse carro. Olha só como é a engenharia. Então a gente sabe que tempo de volta em Nürburgring não pode ser um parâmetro atemporal para definir um hipercarro, né? Esse carro também tem diversos elementos de aerodinâmica ativa, tem a presença de DRS, né? Então esse carro aqui você consegue reduzir o arrasto aerodinâmico da asa traseira. Olha só onde fica a saída de escape desse carro. O pessoal da Porsche realmente buscou o limite do limite aqui, é uma coisa muito, muito legal. Todos esses três aqui têm o auxílio de motores elétricos. Agora, esse aqui é o único que você vai ter um motor elétrico impulsionando as rodas dianteiras. É um conceito que eles aplicaram, inclusive, no ano seguinte ao lançamento. Esse carro, acho que ele foi lançado em 2013, se eu não me engano. Em 2014, a Porsche correu em Le Mans. E aí os LMP1 justamente tinham um motor elétrico no eixo dianteiro para você economizar um pouco de pneu, mas também você ter o máximo de tracionamento na saída de curva. Então, em termos de capacidade de velocidade de saída de curva, mesmo esse aqui sendo menos potente dos três, né, 866 cavalos, aqui a gente tem 963 e ali a gente tem 916 cavalos, se eu não me engano, mesmo esse aqui sendo menos potente, esse aqui vai ter o melhor potencial de retomada em saída de curva. Então são três sabores completamente diferentes, né? Um V8 aspirado num motor, inclusive, que é de arquitetura derivada de um protótipo de Le Mans que a Porsche desenvolveu, um V12 aspirado e aí um V8 biturbo, todos os três com auxílio de motores elétricos. E isso era algo incomum na época, então aí entra uma questão. Se ali você tem um quadriturbo, mesmo no Veyron ou no Chiron, você ter 4 turbos era algo que era inusitado e incomparável em relação ao universo de supercarros, portanto o powertrain deles se sobressai demais. Nessa época aqui não tinha essa de auxílio de motor elétrico, ainda mais com tanta performance. Os motores elétricos, não lembro exatamente cada um deles, mas todos têm mais de 150 cavalos, de 150 a 200 e poucos cavalos. Então é um ganho de potência muito elevado. Então para a época, a introdução desses conceitos de aerodinâmica ativa, presença de motores elétricos, realmente fez parte desse elemento, dessa receita do que seria um hipercarro. Agora, eu tenho um palpite sobre o que mais define o hipercarro, mas antes eu queria falar um pouquinho sobre esses dois carros que tem aqui, McLaren e Senna, porque o McLaren Senna, na verdade, ele combina um pouquinho da ideia, do conceito de um hipercarro, mas numa receita minimalista, mais purista, né? A arquitetura desse motor, inclusive, é a mesma de praticamente todos os McLarens, né? O motor desenvolvido pela Ricardo, vai ter sobrenome diferente aqui, M838 alguma coisa, M840 porque aqui passa para 4 litros o V8 biturbo, mas é a mesma arquitetura, é o mesmo motor, se não me engano é um câmbio da Graziano. Mas qual que é o lance aqui? 200 quilos mais leve do que o McLaren P1. Então aqui a gente tem a sofisticação técnica, esse cruzamento, o flerte entre o luxo exótico e o super veloz, não necessariamente o mais rápido em um autódromo. Aqui a gente tem a aplicação dessa ideia de um hipercarro, mas voltado para a ideia de um carro como se fosse um Porsche. Então, carro para você andar na pista mesmo, ou seja, tem que ser leve e as soluções exóticas todas têm que ser absolutamente funcionais. O que é mais difícil em termos de aderência aerodinâmica em um carro que não é um Fórmula, por exemplo?
o eixo dianteiro, pessoal. Eixo dianteiro é sempre a parte mais difícil de você conseguir aderência num carro desse que não é um Fórmula, porque você não consegue, você pode colocar um aerofólio gigantesco que nem esse aqui, ó. Elemento de 2 planos, 50 centímetros ali do corpo do carro, da carenagem, para pegar um fluxo de ar laminar super limpo, 2 elementos, né, DRS, todos os elementos que você quiser aqui, saída de escape, aliás, maravilhosa. Mas na dianteira, pessoal, você não consegue pendurar um negócio desse aqui, não se você quiser um carro que pelo menos seja legal para circular nas ruas. Então, se a gente olhar a dianteira aqui do McLaren Senna, vocês vão encontrar uma solução muito interessante. A gente tem a presença de duas pequenas asas de geometria variável. Não só esses canards aqui, que também tem um perfil de gota, né, perfil de asa. Se você olhar essa peça em corte seccional, você ia encontrar um desenho de asa. Estou falando desses dois aqui. Inclusive um deles é móvel, de geometria variável, para você gerar justamente um pouquinho de downforce e ajudar o eixo dianteiro. Então esse aqui é um carro de mais ou menos 800 cavalos e que gera 800 kg de downforce. Quase 1 tonelada de downforce. São poucas pessoas que puderam guiar esse carro, infelizmente eu não sou uma delas. No dia que teve o evento desse carro eu não estava presente no Brasil, uma grande pena, aqueles momentos que dói no coração. Dói mesmo. Mas enfim, mas todo mundo que guiou falou, cara, isso aqui é o mais próximo de um carro de corrida que eu já dirigi. Lembrando, todo o McLaren dessa nova fase aqui é monocoque de fibra de carbono. A estrutura monocoque de fibra de carbono, em termos de transmissão de vibrações, de feedback para o corpo, é como se fosse um carro de corrida, né? Então ele vai passar muito sem filtro para o seu corpo o que são as vibrações da parte de powertrain, mesmo dos pneus. Então é um carro que é extremamente comunicativo nessa parte visceral, vamos dizer assim. Aliás, monocoque de carbono, de fibra de carbono, encontra a gente lá ali, ó, no EB110, já naquele carro. Por isso que tudo que a gente está falando no final acaba voltando para esse carro aqui. Aerodinâmica móvel, powertrain exótico, soluções exóticas em termos de materiais. Então a gente olha para esse carro, hoje talvez até um pouco minimalista, não chama tanto atenção, duvido, na verdade chama atenção pra caramba até hoje. Que carro sensacional. Eu perco até as palavras, pessoal, é muito legal você ver essa miniatura 1 para 1 aqui, pertinho da gente. E esse carro aqui, então, portanto, é uma das primeiras definições de hipercarro. Pessoalmente ainda acho que o Tizeta V16, que veio um pouquinho antes dele, já traz alguns desses elementos, né? Talvez seria uma espécie de prólogo do que seria um hipercarro, mas acho que a condensação dos elementos de um hipercarro realmente você vai encontrar todos aqui, tanto que o Veyron e Chiron, ele traz exatamente o mesmo conceito, só que atualizado para a engenharia moderna, né? Agora, quando a gente vem cá para esse canto, Carrera GT, ele é um carro que seria injusto não enquadrá-lo como um hipercarro. Quer saber o que eu acho? Tanto faz. Na verdade, o que importa nesse carro aqui é o que ele representa culturalmente. A gente sabe que esses dois carros representam a mesma figura no universo Porsche, né? 918 e Carrera GT é quase como se um fosse a evolução do outro, mas aqui a gente tem um motor que conta a história do carro. Esse V10 aspirado foi desenvolvido originalmente pela Porsche para a equipe Footwork, programa de Fórmula 1, que foi gongado. Aí eles pegaram a arquitetura desse motor, começaram em um projeto então de Le Mans, não lembro se era LMP1 ou LMP2, acho que era LMP2, foi gongado novamente. Esse é aquele motor, parecido com a gente, quando a gente está com um motor de um projeto ali na garagem, mas não tem nem o carro ainda. Aí o pessoal da Porsche, vamos criar um conceito para ver se o pessoal gosta. E aí eles criaram um conceito em volta de um carro, todo mundo adorou, um monte de compradores interessados com um compromisso sério. Droga, vamos ter que produzir então um carro em volta desse motor. Assim nasceu o Carrera GT. A história dele tem esse lado mais orgânico, mais visceral, mais verdadeiro, mais conectado ao automobilismo, que é encantador, né? E é um carro raiz, câmbio manual, a manopla, vocês conseguem ver de madeira balsa ali, ela é uma menção direta ao Porsche 917, que tinha aquela manopla de madeira balsa como um símbolo de alívio de peso, exatamente como uma chave perfurada, ou aquela gaiola de parede extremamente fina, tão fina no caso da 917 que ela era pressurizada, porque conforme ela ia se estressando com o uso, ela apresentava trincas, então ela era pressurizada e tinha um manômetro para indicar, olha, essa gaiola está indo para o brejo. Esse carro ele traz esse mesmo conceito, né? Mas uma versão, lógico, num carro de rua. Então esse aqui é um carro extremamente especial. O 918, sem dúvida nenhuma, extremamente especial também, mas ele já tem
esse tempero um pouco mais corporativo, né, de introduzir soluções híbridas, de entrar já com o universo da própria volta à Porsche, o universo de Le Mans. É um carro incrível também, mas entre os dois aqui, acho que a escolha do entusiasta mais óbvia é essa daqui. Agora, do lado, a gente tem um carro que confunde essa noção do que é um hipercarro afinal, porque o que define um hipercarro, então? É o tempo de volta dele na pista? É a solução exótica com monocoque de fibra de carbono, rodas de fibra de carbono? Bom, ele tem tudo isso. O que ele não tem é um powertrain exótico, né? Acho que aí realmente vocês me pegaram. Esse aqui não pode se enquadrar como um hipercarro porque ele tem um motor 3.5 V6 biturbo, EcoBoost, derivado de um motor de uma F-150 com um monte de componentes nobres, mas não é um motor que você vai encontrar com uma certa raiz exótica, vamos dizer assim. Tudo bem que se a gente olhar, na verdade, para o McLaren P1, você vai encontrar o DNA daquele motor em toda a linhagem da McLaren, né? Do 12C até os últimos carros. Então, também me faz pensar, powertrain não pode ser um fator também tão decisivo de nota de corte, assim, para definir o que é um hipercarro. Você sabe o que eu acho que é a minha definição de hipercarro? Diferentemente da noção de um supercarro, que ela pode ser atemporal, e aí você pode entrar numa disputa de qual foi o primeiro supercarro, mas ninguém vai contestar que uma Ferrari Testarossa é um supercarro, por exemplo, né? Agora, a definição de um hipercarro, eu acho que ela é mais efêmera, porque a definição do hipercarro envolve muita potência, envolve aerodinâmica móvel, envolve elementos exóticos construtivos. Esses três elementos, passados alguns anos, todos são introduzidos no hall, no catálogo dos supercarros normais da marca. Um próprio exemplo é a LaFerrari. Tudo que você vê, exceto, é claro, a parte híbrida de powertrain, aliás, nem isso. Olha só, pessoal, eu mesmo me reconstruindo aqui. Elementos de aerodinâmica ativa você já vai encontrar na 488 pista e uma série de outros modelos, concorda? Você vai ter esse motor V12 F140 que nasceu na Enzo, mas que foi para 812, dentre uma série de outros modelos da Ferrari. Então o powertrain em si também não é a parte tão exótica. Aerodinâmica, como eu falei, a gente tem em uma série de modelos. Então, olha só, eu acho, pessoal, que a noção do que é um hipercarro é justamente essa efemeridade. É você criar um status temporário de referência de solução técnica, de materiais, de powertrain, de aerodinâmica, sabendo que esse status vai ser atingido pelos supercarros em algum momento. É engraçado a gente parar para pensar, mas eu acho que talvez essa seja a noção mais próxima de definição de um hipercarro. Por quê? Eu até poderia me apoiar em um carro como o Chiron, por exemplo, e dizer que o carro tem que ter uma solução incomparável de powertrain, ter um interior extremamente luxuoso e ser capaz de passar os 400 km por hora, por exemplo. Mas aí com isso você exclui justamente os carros que criaram a noção do que seria um hipercarro. LaFerrari 918 e P1 não são carros de 420 km por hora, não são carros de 1.500 cavalos. Aliás, muito pelo contrário. Então, a definição de hipercarro acho que realmente é essa, pessoal. Se o supercarro ele é eterno e permanente, talvez a definição de hipercarro seja que ele é muito avançado, mas é passageiro, é efêmero.